Abra aí sua Bíblia em Judas, a partir do verso 17. Judas 17. Pessoal, fui tentar ser machão, mas não vai rolar. Eu vou suar, a hora que eu suar eu tiro, mas enquanto eu não suar, eu vou ter que pregar de blusa. Judas, verso 17. Pedrão, faltou um dedinho. Esse você estava falando com o Tuco? Pegando agora. Não era isso. Não, você viu que ali faltou um dedinho no filtro? Embaixo está mais claro. Só na terceira mensagem que eu percebi. Ali, ó, a testa da última mulher ali, ó, tá mais clara aqui em cima. Hã? Ah, não dá pra ver. Aqui, ó, essa aqui dá pra ver, ó. A mulher aqui, ó, com a linha passando na testa dela ali, ó. Hã? O que foi? Não, é porque eu vi o Pedro apontando pro PowerPoint e conversando com o Tuco. Aí eu falei assim, ele deve estar falando da linhazinha que está faltando ali embaixo. Faltou ali um pedacinho. Só que eu também só percebi na terceira mensagem que eu estava fazendo a apresentação. Mas vamos lá. Judas 17 diz o seguinte: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma, e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam a glória, a majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Pessoal, eu falei que a gente tinha que aguardar chegar a nossa última mensagem sobre a carta, né, de Judas, porque nós estávamos com aquela impressão de que Judas ele só ia malhar os infiltrados e ia se vira, abandone eles e a gente não tem nada a ver com isso. Mas não, Judas não termina a sua carta assim. Judas termina a sua carta com um incentivo meio que duplo. Um incentivo tanto àqueles que ele queria que defendessem a fé, como nós estamos vendo lá desde o primeira mensagem de Judas foi um incentivo a defendermos a nossa fé dos infiltrados. Existem os salvos e os não salvos, existem os que estão atrapalhando, os que não estão atrapalhando a fé, e existem aqueles que estão atrapalhando a fé dentro da igreja. Na nossa segunda mensagem, nós tivemos uma palavra muito dura, onde Judas, ele mostra o que acontece com esses infiltrados, mostra qual é o resultado desse estilo de vida, mostra qual é a conclusão de quem não reconhece a Jesus como seu Salvador e não vive como deveria, atrapalhando a fé evangélica das pessoas dentro da igreja. E então, na nossa última mensagem, nós temos aqui um incentivo ainda a conversa vai ser somente com os salvos, mas agora existe um incentivo duplo a esses salvos.
não só a si mesmos, mas também de si mesmos para com outros. Por isso, a ideia principal hoje à noite vai ser sobre perseverar. Nós devemos perseverar. E nós vamos entender no que nós, não durou muito, no que nós devemos perseverar. Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho, né? Não vai ser privilégio só do João, mas passa aí para mim, Dani, por favor. Qual foi a minha experiência na montanha? Eu não vou contar toda ela, até porque eu acho que não é algo para ser contado assim no púlpito da igreja, mas eu não tenho problema nenhum de contar tudo que eu vivi lá, sentado com você, tomando um café, bem feliz. Mas uma coisa que me marcou muito lá é o quanto eu tive que entender o que significava de fato perseverar. Porque eu queria lidar com algumas coisas que eu tinha que lidar ali no tempo que nós estávamos na montanha, mas eu queria abreviar o tempo de muitas coisas. Eu queria não ter que lidar com algumas coisas que eu estava tendo que lidar lá. Eu queria poder jogar fora alguns sentimentos com os quais eu tive que me relacionar durante todo o tempo daquilo que nós estávamos fazendo ali na montanha. E foi interessante porque em vários momentos, embora eu sempre soubesse que eu não desistiria daquilo que eu estava vivendo lá, mas algo que não é comum para eu lidar dentro do meu coração e no tempo que eu tenho com Deus, mas o sentimento de desistir foi muito forte para mim. O mais próximo disso que eu cheguei ou que eu chego no meu dia a dia, em momentos onde eu preciso de muita devoção a Deus para lidar com dias difíceis, é aquele sentimento de, puxa vida, todo mundo parece que tem o direito de dizer não quero mais, né? Não estou mais afim, vou desistir, menos eu. Esse era o mais próximo de que eu já pude lidar, já tive que lidar no meu dia a dia. Era aquela vontade ou aquele sentimento de injustiça. Eu não fiquei com vontade de desistir, eu não fiquei com vontade de não viver mais algumas coisas, mas eu fiquei com inveja. Puxa vida, muita gente pode dizer que não está mais afim, não quero mais, mas eu não posso, porque se eu desistir, algumas coisas vão acontecer e eu não quero lidar com essas consequências. Então, a sensação é de que eu nunca posso desistir. Mas, na montanha, eu não fiquei só com inveja de quem podia desistir, embora, de novo, a realidade da desistência, ela não era presente para mim, mas na montanha eu falei assim, eu gostaria de desistir. Não é só a inveja de quem pode, é eu gostaria. Talvez eu esteja disposto de lidar com as consequências de desistir. Mas muito bom poder viver tudo que a gente vive lá, porque no final a gente vê o privilégio de perseverar. Existe um privilégio em perseverar. Existe um testemunho que eu posso contar para vocês em vários momentos, que só é possível porque eu, cuidado por Deus, cuidado por muitas pessoas lá, acolhido por muita gente lá, eu posso viver e contar porque eu tive a oportunidade de perseverar. Perseverar não é simplesmente uma força de vontade, não é um incentivo coach, não é simplesmente um pensamento positivo de cruzar os dedos, vamos que vai dar certo. Perseverar é um valor bíblico, que existe recompensa espiritual. Por isso que o nosso incentivo hoje é a perseverar. E em primeiro lugar, perseverar nas Escrituras. Olha o que o texto vai dizer para a gente. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo.
Lembrem-se. Lembrem-se do que eles disseram. Eles disseram o seguinte: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Os apóstolos, eles já vinham dizendo há muito tempo. Nós lemos os evangelhos, nós vemos algumas profecias de que alguns discípulos, alguns apóstolos replicaram do Antigo Testamento, de que as coisas ficariam ruins. Nós lemos Mateus capítulo 24, por exemplo. Lendo Mateus capítulo 24, nós vemos uma profecia a respeito do fim. Mas uma profecia a respeito do fim, falando que muitas coisas ficariam mais difíceis, não mais fáceis. E essa é uma coisa que nós precisamos aqui teologicamente entender, aprender e começar a aplicar na nossa vida pessoal. Isso aqui é muito incomum, você provavelmente não vai ouvir em muitos outros lugares a não ser aqui comigo. Mas, gente, nós precisamos parar com a ideia de que as coisas vão melhorar. Não vão. As coisas não irão melhorar. Esse desejo neopentecostal de estabelecer o reino de Deus aqui na terra, aonde as coisas vão ficar mais legais, aonde as coisas vão ficar mais justas, isso não é bíblico. Toda e qualquer profecia a respeito do fim, a respeito de que as coisas vão terminar, elas vêm junto com ideias de que as coisas irão piorar. Nunca melhorar. Melhorar só depois que Jesus voltar. Aí, por causa da minha posição escatológica, pela terceira vez. Porque a primeira ele vem para levar a gente embora, e a terceira a gente volta junto com ele para terminar com tudo. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos trazer essa memória. As coisas não vão melhorar. Então, quando você olha e vê dificuldades lá fora no mundo, lembrem, as coisas não vão melhorar. Quando você olha para o seu irmão do lado, quando você vê o ministério ralando, aquela dificuldade no discipulado, a mostrar Cristo para as pessoas, lembrem, não é algo de errado que você pode estar fazendo ou não. É que as coisas vão piorar. Inclusive, lugares aonde tudo está incrível e bombando, a gente tem que refletir. Será que ali existe evangelho verdadeiro? Porque a palavra de Deus diz que vai piorar, não melhorar. Não é fácil converter um pecador da justiça e do juízo. Não é fácil convencer alguém de que aquilo que mais vale a pena na vida dela é viver para a glória de Deus. Não é fácil, gente. Se em algum lugar está sendo fácil, talvez não está sendo ensinado o que deveria ser ensinado ali. Por isso, gente, obviamente, nós temos que fazer uma autoanálise sempre, como juventude e como igreja. O que estamos vivendo? Temos ou não temos nos desenvolvido? Pessoas têm ou não têm se achegado a nós? Pessoas têm se convertido aqui no nosso meio ou não têm se convertido? Pessoas têm entendido o privilégio de viver para a glória de Deus dentre nós aqui ou não têm entendido esse privilégio? Temos crescido numericamente como juventude ou não temos crescido numericamente como juventude? Nós precisamos sempre, como liderança, como jovens, como cristãos, fazer essa autoanálise. Mas, gente, eu nunca vou perder sono por causa que não está entrando gente nova na nossa igreja. Nunca. Porque a Bíblia diz que as coisas vão piorar.
talvez a realidade mais próxima de acontecer, é de sair gente das nossas igrejas. Gente que abandona algo que ela não conheceu de verdade. Rebobina aí. Eu não disse que nós não temos que fazer uma autoanálise e continuarmos firmes no trabalho que Deus tem te dado a oportunidade de nós fazermos e sonharmos com desenvolvermos, com crescermos, com discipularmos mais pessoas, com alcançarmos mais pessoas com o evangelho da graça de Deus. Mas a Bíblia não diz que vai melhorar e que vai ficar mais fácil. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Tem gente que zomba da sua fé aonde você está. Saiba, a Bíblia disse que isso ia acontecer. Tem gente abrindo mão de viver com Jesus, abrindo mão de amizades, abrindo mão de relacionamentos por causa dos seus próprios desejos ímpios, fazendo atrocidades por causa dos seus próprios desejos. Saiba, a Bíblia disse que isso ia acontecer. Tem gente causando divisões entre vocês. Tem gente brigando um com o outro, separando as amizades, rachando relacionamentos. Saiba, a Bíblia disse que isso ia acontecer. Tem gente iludida com a vida de igreja, mas que continuam vivendo as tendências da sua própria alma, e mesmo entre nós não tem o Espírito. Saiba, a Bíblia disse que isso iria acontecer. Hoje, uma pessoa da qual eu não tenho contato há muito tempo, a gente chegou a acampar juntos, na única vez que eu acampei lá no PV Paraná, e durante um bom tempo de equipe, nós tínhamos praticamente a mesma idade, e eu equipei, né, eu fui monitor junto com a irmã desse cara, alguém que eu não tenho contato há muito tempo. Na pandemia, ele me inscreveu nos campeonatos de FIFA na época. Aí a gente teve uma retomada de relacionamento nessa época, desses campeonatinhos de FIFA, bem legais os campeonatos, a gente podia sonhar alguma coisa aí para nossa igreja depois. Mas depois que acabou a pandemia, começamos a jogar menos videogame, estávamos mais ocupados novamente. Enfim, muito tempo depois, hoje ele me mandou uma mensagem assim: ô Tiago, você conhece alguém que tem aquelas orações assim, aquelas orações fervorosas mesmo, aquelas orações poderosas mesmo? Oi mano, beleza? Por quê? Não, é porque, posso te ligar? Aí eu tava, André ali na Memories o dia inteiro, as 3 crianças dando bananeira em casa e não sei o quê. Eu falei assim, cara, não pode me ligar, mas me manda um áudio que eu não me importo, me manda um áudiozão. Aí ele não quis mandar um áudiozão, escreveu uma tese de conclusão de curso, com foto, com tudo. E daí ele me contou sobre várias coisas que estavam acontecendo na casa dele e que ele estava aterrorizado. Janela do banheiro fechada, umas cinzas em volta da janela do banheiro, e daí dias ruins que ele estava vivendo, e daí ele abria, limpava, no dia seguinte as cinzas apareciam lá, e ele ouvia vozes, e a cortina, não sei o que, ele todo aterrorizado com isso. Ele queria uma pessoa de oração forte para ir orar lá pela casa dele, porque teve uma vez, há muito tempo atrás, que coisas parecidas aconteceram na casa dos pais dele, e a irmã dele levou uma pessoa de oração para orar pela casa, para expulsar qualquer coisa que tivesse lá. E daí eu falei assim, cara, mesmo você morando no Bacaxeri e eu no Campo Comprido, eu posso ir aí na sua casa, não estou negando ir aí, mas cara, eu acho que vale muito mais a pena você entender que o mesmo poder que existe em mim ou em qualquer pessoa para fazer uma oração fervorosa na sua casa, tem dentro de você. O mesmo Santo Espírito que me capacita, capacita você. Agora, meu mano, tem uma resposta que você vai ter que precisar fazer antes. É se você de fato tem esse poder aí dentro de você. Adivinha?
não respondeu mais nenhuma mensagem minha. Não sei se ele vai me responder amanhã, pode ser só que ele não teve tempo de continuar a nossa conversa, mas ele não respondeu. Talvez é alguém que só está impressionado com as coisas que estão acontecendo em casa e está com medo. Mas talvez é alguém convencido, acostumado, mas que não tem o Espírito. A Bíblia disse que isso iria acontecer. Na hora de lidar com essas questões, na hora de lidar com as dificuldades que nós temos que lidar, você tem perseverado nas Escrituras? Você tem perseverado, aqui no caso Judas pediu para perseverar na advertência dos apóstolos, no que os apóstolos diziam. Para nós, o que é que os apóstolos disseram? É o que está na Bíblia. Temos perseverado nas Escrituras? Como que tem sido a luta que você tem tido na hora de olhar para a Bíblia? Amanhã de manhã, com 5 graus, nós estaremos aqui 9h30 para estudar o capítulo 2 de Romanos. Eu sei que é nula a hipótese de desejarmos vir na escola bíblica dominical às 9h30 da manhã. Tudo bem, eu ganho para isso, mas eu vou estar aqui para a gente conversar sobre Romanos capítulo 2. Vamos ler Romanos capítulo 2. E se você tiver perseverança nisso, daqui 2 meses e meio, não vai ter nada que alguém possa perguntar para você sobre Romanos, que você não vai saber responder ou não vai saber lidar com relação àquilo que você tem que aprender e saber sobre o livro de Romanos. Como temos perseverado nas Escrituras, porque talvez esse meu colega que me mandou mensagem, se ele tivesse um bom entendimento das Escrituras, ele não estaria aterrorizado, a não sei quanto tempo que ele está, porque ele já poderia ter feito oração, e se algo de fato estiver acontecendo na casa dele, ele lidaria com isso com a maior naturalidade, ou conviveria com aquilo, sem ter medo, porque o mal não nos toca. Segundo, Judas nos incentiva a nós perseverarmos na nossa vida espiritual. Olha que interessante, ele diz, haverão zombadores, próprios desejos, não tem o Espírito, e daí logo em seguida Judas vem com a contrapartida. Olha, diante dessa realidade, é simples, diante dessa realidade, olha lá, verso 20, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Edifiquem-se. Cecília, essa semana, teve que se relacionar comigo por causa de uma mentira. Eu ia arrepiar ela. Mas como essa mentira foi com a mãe primeiro, a mãe fez isso antes de mim. E 2 vezes é mancada. Então, a mãe já arrepiou. Só que ali não era um caso de simplesmente arrepiar. Era um momento de sentar. Então sentamos, peguei a Bíblia com ela, abri junto com ela. Graças a Deus ela sabe ler agora. Agora não preciso provar que está escrito nada na Bíblia, ela pode ler e ver que está escrito na Bíblia. E nós lemos juntos Efésios 4, 29. Que não saia da sua boca nenhuma palavra para mim torpe, para ela suja, mas somente a que for boa, para a edificação, a correção e a instrução na justiça. Gente, edificar tem a ver com tudo o que a gente faz. Talvez a nossa língua é uma das principais autoras de edificação no nosso meio como cristãos. Gente, lá na montanha,
Eu não tive oportunidades com muitas pessoas da nossa igreja por conta de todos os trabalhos que elas têm lá. Cada um com sua responsabilidade. Mas sabe quais foram os melhores momentos que tive lá? Nos momentos em que pessoas da nossa igreja edificaram a minha vida com a voz deles, com palavras, com orações. Coisas que nós dizemos ajudam a edificar, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que sirvam para a edificação. Só as que servem para a edificação. Nós podemos nos edificar fazendo coisas, cuidando uns dos outros. Eu tenho um colega, a gente tem o costume assim de se relacionar bastante nos stories do Instagram. Não por mandar coisas um para o outro, mas a gente está sempre ou zoando um outro por causa do que a gente está postando durante o dia e conversando com o outro. E não é incomum algum de nós dois postar um perrengue durante o dia, ou postar um momento que a gente está mais focado, mais concentrado em casa, eu no escritório normalmente, ele na loja que ele trabalha, e toca o interfone, e alguém diz, Tiago, tem uma entrega aqui para a sua unidade. Eu falei, mas eu não pedi nada, mas pode vir aqui buscar. E tem lá, um café, um donuts, um cookies. Porque a gente viu alguma coisa acontecendo nos stories, a gente pega o iFood e manda um negócio normalmente baratinho e manda entregar lá um pro outro, nessa amizade. Quando foi a última vez que você mandou alguma coisa de surpresa para casa de um amigo seu? Já parou para pensar? Edificar na fé santíssima, com um versículo, com uma oração. Você tem o costume de orar com seus amigos pelo WhatsApp? Pega o áudio do WhatsApp. Gente, deixa eu falar, ó, ao invés de você mandar, olha aqui para mim, rapidinho, ao invés de você mandar, orei por você, sabe o que você manda? Você lembrou de alguém, aí você orou, aí você fala assim, orei por você. Faz o seguinte, abre o celular, pega o WhatsApp, Senhor Deus, abençoe a vida do Pedro, onde quer que ele esteja agora, se ele estiver na vidona dele boa de treinar, abençoa ele para que o treino seja bom, se ele estiver ralando de fato no trabalho agora, abençoa ele também no trabalho, em nome de Jesus, amém. Pá, foi a oração, gente. Ao invés de mandar, orei por você, manda a oração, ore pela pessoa. Não está podendo gravar áudio? Escreve, gente. 3 linhas. É uma oração muito top, muito importante. Edifiquem-se uns aos outros na fé santíssima. Orando no Espírito. E aqui, gente, não é orando espiritualmente, não é orando fervorosamente, é orando no Espírito. A gente tem que entender que muitas vezes esses... como é que chama esse no aí? O que chama no português isso daí? Conjunção? Deve ser conjunção. É conjunção? É conjunção? Alguém me corrige aí. Mas esse orando no Espírito, ele quer dizer orando através do Espírito. Preposição, conjunção. Pessoal, vocês estão entendendo aí. Não importa qual seja a área do português. Mas é orando através do Espírito. É orando por meio do Espírito. É orando não espiritualmente, mas orando de um jeito que o Espírito conduza a nossa oração. Comunhão constante com Deus, para que o Espírito mantenha o nosso coração sensível à direção de Deus na hora que nós estamos orando. Permanecendo no amor de Deus. Quantas vezes no seu dia você para lembrar do que Deus fez por você na cruz? Já parou para pensar que a gente às vezes passa semanas sem se reconectar com a mensagem da cruz, e quando chega domingo e o pastor prega uma mensagem de salvação, você fica bravo ainda,
Porque assim, mano, eu sou crente há muito tempo, o pastor já lá fala apelo de novo, vai falar de Jesus, que morreu. Eu já sei isso daí, eu quero um negocinho mais novo, um negócio diferente, eu quero aprender, eu quero crescer. E a gente ainda fica bravo. Mas a gente passa a semana sem se relacionar com a mensagem da cruz. E por último, olha lá, enquanto tudo isso, façam tudo isso, enquanto aguardam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e os leve para a vida eterna. Olha que top. Os apóstolos avisaram, vai dar ruim. As coisas não vão melhorar. Estão comigo? Vai dar ruim, as coisas não vão melhorar. Por isso, edifiquem-se uns aos outros. Orem por meio e através do Espírito. Permaneçam no amor de Deus. Relembrem o que Deus fez por você na cruz. Aí ele diz, aguardando, esperando a misericórdia. Gente, vai dar tudo errado, mas relaxa, que Deus ainda vai vir e estabelecer a misericórdia dele e nos levará, aí sim, para quando as coisas de fato ficarão boas, para a vida eterna. Pessoal, quem não vive ou não prega o que está escrito aqui, desculpa, mas é mal intencionado. Não precisa saber grego e hebraico para entender o que a gente acabou de entender. Não precisa, gente. Só precisa não ser mal intencionado. Só precisa olhar para as Escrituras por meio do Espírito e entender o que está escrito nela. É muito claro, é muito óbvio, é muito bem escrito. Eu vou ler de novo. Todavia, amados, lembrem-se do que foi dito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se do que foi dito. Nos últimos tempos haverão zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Não tem nada escrito aí, tá bom? Mas vamos lá. Está oculto, está oculto. Portanto, Judas quase escreveu. Ele quase escreveu. Portanto, edifiquem-se, porém amados na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus, façam essas coisas. Portanto, façam essas coisas. Sabe como? Esperando, é o nosso papel aqui, gente. O nosso papel é esperar, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo nos leve para a vida eterna. Leia a Bíblia e faça oração, é o que está escrito aqui, nesses versículos. Olha para a Bíblia, porque vai dar ruim. Viva do jeito certo e espera Jesus voltar. Não precisamos tornar isso complicado e difícil. Não precisamos. Então, o nosso texto, ele muda um pouquinho essa perseverança num foco individual. E ele começa a ter essa perseverança agora com relação àqueles que estão em volta. Olha lá o 22. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. E a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Em terceiro lugar, persevere no cuidado. Os infiltrados, eles estão aí para nós nos defendermos deles, não para nós chutarmos eles do nosso meio. Eles sempre estarão aqui. A gente querendo ou não, eles estarão, porque as coisas só vão piorar. Mas o que fazemos com eles? Tenham compaixão daqueles que duvidam. Tenham compaixão. Amem. Mas é que amem. Ame.
Mas aquela pessoa é muito difícil, ame. Mas aquela pessoa é falsa, ame. Mas ela dá trabalho, ame. É isso que é para fazer. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Se você está identificando um infiltrado, se você está tendo dificuldade, o texto diz: tenham compaixão daqueles que duvidam. Há outros, salvem, arrebatando-os do fogo. Já disse isso aqui uma vez, vou dizer rápido, porque minha mulher vai ficar brava comigo, que eu tenho que levar vocês para trabalhar com ela lá. Mas o texto diz para a gente, lá em Mateus 18, o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai entre você e ele, repreende o seu irmão. Se seu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão, certo? Se o seu irmão não te ouvir, leve uma testemunha. Se o seu irmão não te ouvir, leve outra testemunha. Se o seu irmão ainda não te ouvir, apresente para a comunidade. Esse é o processo de disciplina bíblico, tá bom? No final, não deu nada certo, coração obstinado, não está nem aí para nada. O texto diz: trate-o como gentil e publicano. O que é um gentil e um publicano? Nos tempos de Jesus, um não judeu. Não tenho nada com você, sai fora. O que é que Jesus fazia com gentil e publicano, gente? E prostituta? Sentava na mesa. Por isso, se tem infiltrados aqui, salvem, arrebatando-os do fogo. Mostra o evangelho. Alguém que não quer se arrepender, não quer mudar de vida, o que a gente faz com essa pessoa, gente? A gente mostra o evangelho, a gente mostra Jesus, a gente fala da salvação, a gente continua se relacionando com ela. Esse amigo do Cooks e tudo mais, não quer, quase foi pastor, não quer, a igreja não quer. Aonde eu estou? No tenham compaixão com aqueles que duvidam, salvem, arrebatando-os do fogo. É isso. Vou continuar pregando o evangelho com a minha vida, com o meu relacionamento com ele. E a outros, mostrem misericórdia com temor. Gente, não tem como mostrar misericórdia por ninguém sem se aproximar dessa pessoa. Não tem. Só dá para mostrar misericórdia se aproximando dessa pessoa. E a foto ali, a imagem, é uma demonstração disso. Só dá para mostrar misericórdia por alguém se aproximando dela. Estão comigo? Não tem como mostrar misericórdia à distância. É só se aproximando dessa pessoa. Por isso que o texto diz: com temor. Jesus sentava na mesa com prostituta, com publicano, com pecador, com gentil, mas certamente com temor. Ele não ia viver o que aqueles com quem ele estava sentando na mesa iria viver. Apresentem misericórdia a todos que estão à sua volta, com temor. Sabe o que é temor? Nós vimos aqui, compaixão. Então ame, arrebate do fogo, salvando, tendo misericórdia, certo? Aí o texto diz, com temor, olha a explicação, odiando até a roupa contaminada pela carne. É isso, odiando todo e qualquer pecado que esse infiltrado está cometendo e atrapalhando. Por fim, a nossa última perseverança é nós perseverarmos na confiança com o Senhor. Olha o que diz o verso 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Olha aqui. Aquele. Ih, pessoal, esqueci de apagar ali o miolinho. Ficou igual do duplicar slide. Só mudei o título. Ficou igual. Mas esquece o que está escrito ali. Só o título.
Há aquele, olha aí o verso 24, há aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Olha que interessante, uma adoração a Deus, e para mim é a doxologia mais bonita que existe no Novo Testamento, tá bom? É a glorificação, é a adoração a Deus mais bonita do Novo Testamento, para mim está aqui em Judas, verso 24 e verso 25, porque Judas começa, há aquele, tá bom? Então ele está adorando, ele está tipo, sabe quando a gente fala assim, o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor? Judas está fazendo isso agora, só que ele começa dizendo o seguinte, há aquele, olha o motivo de adoração de Judas, há aquele que é poderoso para impedi-los de cair, ponto. Quem é que vai impedir a gente de cair no papo dos infiltrados? Somos nós mesmos? Não. Veja, um livro, uma carta inteira, falando tudo o que a gente tem que fazer, tudo, para no final, Judas dizer, mas quem vai impedir a gente de cair nisso? É o Senhor. Então há aquele que é poderoso para impedi-los de cair, e Ele é poderoso para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Opa, para quem já quase casou ou casou comigo acompanhando você, vai lembrar de Efésios 5, 22 e 23. Qual é o papel do homem? É amar a Cristo como Cristo amou a igreja. E o texto diz, como é que Cristo amou a igreja? Apresentando a igreja sem rugas, sem mácula e sem defeito diante de Deus. Qual é o papel do homem? Apresentar a esposa sem rugas. É pecado, tá? Porque ruga vai ter. Sem rugas, sem mácula, sem defeito diante de Deus. Por isso que a máxima é verdadeira. Todo pecado do homem, do marido, é só do marido. E todo pecado da esposa é da esposa e do marido. Porque a função de apresentar ela sem defeito diante de Deus é do homem, igual de Deus, de Jesus, para com a igreja. E Judas replica esse ensinamento. Ele é poderoso para impedi-los de cair e para apresentar todo mundo diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria. Aí vem, ao único Deus, nosso Salvador, sejam a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você não consegue confiar nessa pessoa aqui, se enforca já num pé de couve, porque você não tem mais ninguém para você confiar na sua história, na sua vida. Porque se esse Deus não é digno de confiança, em nada você pode confiar mais na sua vida e na sua história. Feche os olhos, vamos orar. Enquanto você está aí de olhos fechados, eu quero fazer algumas perguntas que te incentivam a fazer uma oração em onde você está. Quão dedicado, de olhos fechados, na sua conversa com Deus, quão dedicado você tem sido no seu relacionamento com as Escrituras? Quão dedicado você tem sido no seu relacionamento com as Escrituras? Quão dedicado você tem sido no desenvolvimento da sua vida espiritual? Oração. Quão dedicado você tem sido no seu desenvolvimento da sua vida espiritual? Quão dedicado você tem sido com as pessoas que estão à sua volta? Cuidando das pessoas, cuidando dos infiltrados. Misericórdia com temor,
arrebatando-os do fogo. Já parou para pensar como que é um resgate de alguém que está no meio de um incêndio? Tem como entrar para resgatar alguém dentro do fogo, com garantias de que você vai sair bem de dentro desse fogo? Não tem. Nosso papel é resgatar pessoas do fogo, sem nenhuma garantia de que não vai doer, de que não vai machucar, de que não vai ser sofrido fazer isso por elas. Abrindo mão do nosso ego, abrindo mão dos nossos privilégios, do nosso conforto. Quão dedicado você tem sido na sua confiança em Deus? Esse Deus que é poderoso para impedir você de cair, esse Deus que é poderoso para cuidar de você para todo sempre. A Ele seja a glória e o louvor, ontem, agora e para todos sempre. Vou deixar você orar. Que Judas seja para você um incentivo de perseverança em defender a sua fé, mas de amar aqueles que têm atrapalhado você de desenvolver a sua fé. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que Judas fique muito gravado e marcado na nossa memória, a nos mantermos firmes, convictos do nosso papel aqui na igreja e neste mundo, nos defendendo de qualquer coisa que possa estragar ou atrapalhar a maneira como nos relacionamos contigo. Que em nome de Jesus possamos olhar para as consequências de uma vida longe do Senhor e com temor, com pavor, que a gente possa odiar esse estilo de vida longe do Senhor, sabendo exatamente as consequências de vivermos essa vida. Mas que ao mesmo tempo, Pai, mesmo sabendo de que as coisas vão piorar, possamos nos dedicar na nossa vida com o Senhor, possamos nos dedicar no nosso relacionamento contigo, na oração, e que em nome de Jesus a gente não desista daqueles que estão à nossa volta, que não estão se relacionando verdadeiramente contigo, Pai. O Senhor é incrível e é muito, mas muito bom te pertencer. Nós te amamos, Deus. Nós queremos dedicar a nossa vida por toda a nossa existência aqui na terra, exclusivamente para agradar e glorificar o Senhor, em nome de Jesus.